Vamos dar início então à nossa meditação na Palavra de Deus e vamos ler novamente lá em Lucas capítulo 15, os versículos 8 a 10. Evangelho segundo Lucas capítulo 15. Para quem está nos visitando hoje, nós estamos dando continuidade a um estudo, a um conjunto de pregações e que estão alicerçadas nestas 4 parábolas ou 4 histórias que Jesus contou em uma única parábola, né? Como se fosse uma história só, que ele foi desdobrando em várias histórias, que é conhecido como a parábola das coisas perdidas, né? Começa aqui logo no capítulo 1, versículo 1 desse capítulo 15. Nós fizemos uma primeira pregação mais ou menos genérica, abordando as quatro parábolas. Na semana passada nós falamos acerca da ovelha perdida. Hoje iremos falar sobre a moeda perdida, ou a dracma perdida, e em mais 2 pregações que seguirão, querendo Deus, falaremos também sobre o filho perdido e sobre o rico perdido, né? Como vocês sabem, como nós já falamos, há três dessas histórias, elas estão juntas. Jesus contou, elas aparecem no mesmo texto, mas na verdade eram 4. E só que a 4ª ela aparece um pouco mais na frente na Bíblia, mas Jesus contou ela junto, né? Que é a história do chamado rico e do Lázaro. Conhecem essa história, que havia um Lázaro mendigo, né? Que jazia cheio de enfermidades na porta do rico. E o rico era um homem soberbo, cheio de dinheiro, mas não ajudava nem o pobre coitado. Diz a Bíblia que os cães eram os seus melhores amigos, era o único que cuidavam das suas feridas, das suas chagas. E só que o que é que aconteceu? Veio a morte, e sabe quando a morte vem, não há rico nem há pobre, não é? Vai tudo igual. E morreram foi os 2, só que depois do lado de lá a história foi bem diferente. Mas isso a gente vai ver daqui a 2 semanas, se Deus quiser. Então hoje nós vamos meditar sobre a moeda perdida, ou a dracma perdida, que fala aqui a partir do versículo 8. E diz assim: ao qual a mulher, que tendo 10 dracmas e perdeu uma dracma, não acenda a candeia, e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Como nós já dissemos nas semanas anteriores, esse versículo 10, ele é como se fosse a conclusão de tudo que Jesus queria falar, né? E também nós já dissemos que o propósito dessas 4 parábolas, elas surgem em resposta a uma provocação, ou uma acusação de que Jesus foi alvo, né? Está logo lá no versículo 2. Quando nós chegamos lá no versículo 2, nós entendemos o porquê, o contexto destas parábolas, né? Que diz assim: e os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então os religiosos daquele tempo, como do nosso tempo, fazem diferença entre as pessoas. Tem gente de primeira classe e tem gente de segunda classe, não é? Quando você viaja de avião, como é que acontece? Não é? Tem os da primeira classe e tem os da segunda classe. E a sacanagem é que ainda fazem nós passar por meio da primeira classe, para você ver o luxo que os caras vão, para morrer de inveja, né? Vendo os caras lá tão folgados naquelas cadeiras maravilhosas, bonitas que só. Aí quando a gente chega no nosso lugar, o negócio apertado, e ainda tem um gordão do nosso lado, né? Não dá nem para a gente ficar sentado. Pois é, e então é assim. Para muitos religiosos, essa vida é um voo de primeira e de segunda classe. Em que a maior parte vai na segunda classe e o resto vai e só eles é que vão na primeira. Mas é assim mesmo. Então o que Jesus tentou nos ensinar
nesse texto foi realmente o valor de uma vida humana para Deus. Quanto vale uma pessoa, quanto vale uma vida para Deus. E não somente para Deus, ele também está nos tentando ensinar quanto deve valer uma vida para nós mesmos, né? Quanto vale a nossa vida? Quanto é que eu valho? Quanto você vale? E quanto você deve também estimar e valorizar as pessoas que estão à sua volta, né? As pessoas que estão na sua vida, as pessoas que Deus lhe deu, que nós muitas vezes não valorizamos e perdemos essas pessoas. Nós temos falado bastante sobre isso ao longo dessas semanas. Porque realmente esse é o foco que Jesus quer salientar. As pessoas têm muito valor, né? Deus valoriza demais a vida humana. Então a gente tem que aprender a valorizar as pessoas. Inclusive a se valorizar. Sabe qual é o segundo mandamento da lei? O primeiro mandamento da lei diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E o segundo mandamento como é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer que se você não se ama, você não pode amar o seu próximo. Você nunca vai conseguir amar ninguém mais do que aquilo que você se ama a si mesmo. O problema é que às vezes a gente não se ama, né? A gente não se valoriza. A gente acha que somos uma coisa qualquer. A gente acha que a gente não tem valor. Alguém falou para nós que a gente não tem valor e a gente acreditou. Mas essa pessoa mentiu. Ela foi um instrumento de Satanás para nos enganar. E nós, bobinhos, deixámos-nos iludir. Deixámos acreditar que realmente essa pessoa estava certa, que nós realmente não somos nada. Nós somos um mau pai, nós somos uma má mãe, nós somos maus filhos, nós somos tudo bocado ruim. Só que é mentira. Você tem valor, você é precioso, não é? Você é singular. Deus tem uma estima. Deus que é perfeito, olha para nós imperfeitos e nos valoriza demais. E como é que nós, sendo imperfeitos, olhamos para outras pessoas imperfeitas como nós e achamos que ela não vale nada? Faz sentido? Obviamente que não faz sentido nenhum. Então, o propósito destas parábolas realmente é esse. Deixa eu desligar aqui esse negócio. Então, esta segunda história, Jesus contou então, nesse contexto, nesse conjunto das 4 histórias. E neste caso, esta história tem uma particularidade. É que ela envolve uma mulher. Foram muito raros os ensinamentos que Jesus deu que se alicerçavam na história de uma mulher. E porquê? Porque se você, no tempo de Jesus, se você queria ensinar alguma coisa credível, que você queria que as pessoas acreditassem naquilo que você estava ensinando, você tinha que usar bons exemplos. Exemplos credíveis, não é? E como nós sabemos, a mulher naquele tempo, ela não tinha respeito social. Ela não era valorizada socialmente. Entende? Então não adiantava você estar a ensinar uma coisa maravilhosa e ilustrar o seu ensinamento com a história de uma mulher. Porque a sociedade, os homens e as mulheres daquele tempo, não valorizavam a vida das mulheres. Então não adiantava estar a citar a vida das mulheres. E é interessante porque Jesus fala a história dessa mulher justamente reagindo à provocação daqueles homens que faziam separação entre pessoas e pessoas. Muito mais ainda entre homens e mulheres. Não é? E este Jesus vive junto com pecadores e ainda come com eles. Aí Jesus pega e resolve fazer uma pequena provocação. Isto aqui é uma alfinetada que Jesus dá naqueles homens, né? Eles se achavam uns caras. E Jesus agora resolve ensinar-lhes através de uma mulher. Que para eles não tinha nem nada para lhes ensinar. E Jesus disse: eu vou vos ensinar e vai ser através de uma mulher. Primeiro ele tentou lhes ensinar através de um pastor. Pastor de ovelha. Pastor de ovelha não era uma profissão de elite, uma profissão respeitada, não é? Note que Jesus sempre usa assim exemplos bem simples. Os 2 exemplos principalmente são bem modestos, de pessoas bem modestas. E aqui Jesus usa o exemplo de uma mulher para ensinar aqueles homens. Certamente uma alfinetada, uma pequena provocação de Jesus naqueles religiosos separatistas que faziam separação entre as pessoas. E quem era essa mulher?
Era uma pessoa simples, pela história, pelo enredo da história, fica-nos a percepção de que era uma pessoa simples, de uma classe humilde. Não era uma mulher de família rica, uma senhora abastada, né, cheia de dinheiro. Não, era uma pessoa simples, uma pessoa de condição humilde. Por exemplo, as casas simples, as casas das pessoas simples naquele tempo, elas só tinham um cômodo, só tinham uma área, né? E dentro desse cômodo a pessoa botava o quarto, botava a cama, botava a mesa, botava o fogão e botava tudo, era tudo num cômodo só. E ao lermos a história fica a ideia de que a casa dela era só um cômodo, porque a Bíblia diz que ela acendeu uma luz e varreu a casa. Com uma luz só ela varreu a casa toda, então não tinha divisões, não é? Então fica-nos a ideia que era uma casa simples, uma casa humilde, era uma pessoa simples. E assim ela arrumou a sua casa com toda a facilidade, uma casa pequena. Fica-nos também a ideia que ela vivia só, porque a Bíblia diz que ela varreu a casa sozinha, não apresenta ninguém que a ajudasse a procurar aquela moeda. Quando ela resolve celebrar, quando ela vai comemorar a sua conquista, a sua vitória, quem é que ela chama? Ela chama as vizinhas e as amigas, não chama a sua família, porque ela não teria família, viveria só. Então, vemos que é uma pessoa bem simples. Não seria o melhor exemplo. Se fôssemos nós a escolher um bom exemplo, uma mulher exemplar, talvez não escolhêssemos essa. Mas Jesus escolhe as coisas simples desse mundo para confundir aquelas que se acham fortes, não é? Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as que se acham sábias. E então Jesus escolheu essa mulher. Uma mulher simples. Nós já falamos acerca do valor dessa dracma também. Essa dracma ela não era muito dinheiro. Mas para aquela mulher, para a condição daquela mulher, talvez fosse muito dinheiro. Porque uma pessoa simples, que tivesse uma profissão humilde naquele tempo, uma dracma era mais ou menos o salário do mês de trabalho. Então por isso a gente percebe que essas 10 dracmas que ela tinha, eram talvez as economias da vida toda. Ela vinha juntando de pouquinho em pouquinho, o pouquinho que sobrava em cada mês, ela ia juntando, e ao fim de não sei quantos anos ela tinha 10 dracmas, o equivalente a 10 salários. Entende? Por isso quando ela perde uma, para ela é um prejuízo muito grande, porque era um valor significativo para ela, né? Mas isso mostra que realmente ela era uma pessoa bem simples, bem humilde, talvez viver só. Quando a gente vive só, o que é que acontece? A nossa casa ela acaba ficando meio relaxada, né? Porque a gente vive só, não tem ninguém dentro de casa mesmo, né? Às vezes a gente não faz nem a cama. Eu vivo só também. E eu sei como é que é às vezes, né? Às vezes me apetece lavar a louça, eu não lavo a louça. Não tem ninguém para reclamar, né? Qual é o problema? O cachorro não reclama, só sou eu e ele. Então qual é o problema? Se me apetece fazer a cama, eu não faço, né? Então a gente acaba relaxando porque a gente vive só. Né? E a casa dela parece que era assim também. Era uma casa que estava meio relaxada, né? meio bagunçada. Ela não tinha que se preocupar muito com a casa, porque realmente é assim mesmo. A gente não tem quem prestar contas, então faz quando quer, quando apetece, não apetecer não faz. E é isso mesmo, né? Mas isso acabou bagunçando muito a casa dessa mulher. E esse tipo de atitude, o pior é que esse tipo de atitude, esse relaxamento, ele não acontece só com a casa. Ele acontece também com a gente. Muitas vezes a gente começa a relaxar na nossa própria atitude em relação à vida. Conosco mesmo, a gente não se cuida porque vou-me ajeitar para quê? Vou vestir uma roupa melhor para quê? Vou cortar o cabelo para quê? Não tem ninguém para me dizer que estou bonito ou que está bonito, né? E a pessoa acaba relaxando, né? Porque a gente acha que não tem ninguém que nos valorize, né? E então a nossa vida, ela acaba ficando também desarrumada, relaxada, como a nossa casa, bagunçada. A nossa vida vai ganhando poeira, vai ganhando lixo, né? E a gente não se apercebe. Nós vamos ficando assim, com uma atitude relaxada, às vezes até nos compromissos a gente fica relaxado, né? Então essa mulher, aconteceu isso na vida dela. Isso aconteceu dentro da casa daquela mulher, né? Dentro da vida daquela mulher. E a perda dela é interessante porque onde é que ela perdeu a sua moeda? Ela perdeu a sua moeda dentro de casa.
Não é? É interessante que ela perde a sua moeda justamente dentro da sua própria casa. E por que ela perde a moeda dentro de casa? Porque a casa estava ruim. A casa estava desarrumada, a casa estava relaxada. Amém. Dando continuidade. Então a perda dessa mulher, ela aconteceu dentro da sua própria casa. E a pergunta que a gente faz é como é que a gente perde coisas dentro de casa? A gente conhece bem a nossa casa, não conhece? A gente conhece todos os cantos da nossa casa. Como nós montamos as coisas da nossa casa, então a gente sabe, e a gente não perde coisas dentro de casa. Eu sou ótimo para perder coisas dentro de casa. Eu perco a chave, eu perco os óculos. Só não perco a cabeça que ela está agarrada, senão está bem perdido. Mas a gente perde coisas dentro de casa, não é? É o nosso próprio ambiente, a gente conhece bem. E não é agradável a gente perder coisas. Porém, por vezes, quando a gente perde uma coisa, a gente ganha com isso. Às vezes há prejuízo numa perda, mas às vezes há lucro com ela, né? Quando a gente perde uma coisa dentro da nossa casa, porque a nossa casa está bagunçada, ou porque a gente tem um armário que está bagunçado, uma gaveta que está bagunçada, e a gente perde o negócio, o que é que a gente às vezes faz? A gente aproveita e dá uma arrumada, né? Bom, já que eu estou mexendo, eu vou já dar uma arrumada nisso, porque foi porque estava desarrumado que eu perdi. Então acabou sendo uma oportunidade, a perda, ela é uma oportunidade para arrumar a nossa vida. E essa é a lição que Jesus, ou uma das lições, que Jesus quer ensinar também aqui nessa parábola. É que as perdas, elas podem ser usadas por Deus para nos ajudar a se reorganizar, a botar ordem na nossa casa, na nossa vida. As perdas também nos ajudam a valorizar aquilo que a gente tem. Não é? Muitas vezes a gente não valoriza porque a gente tem. Não é? A gente às vezes não valoriza a esposa como ela merece, porque ela está ali, do lado. A gente não valoriza o marido porque ele está ali. Não é? A gente às vezes não valoriza os filhos, não valoriza o pai e a mãe, não valoriza os amigos, porque estão ali. Mas quando um deles parte, não é? Quantas vezes as pessoas ficam se lamentando no caixão de alguém que morreu, chorando, e muitas vezes a pessoa está lamentando foi o tempo perdido, as oportunidades perdidas, que podia ter estado com aquela pessoa, não é? Podia ter dito àquela pessoa o quanto gosta dela, o carinho que tem por essa pessoa, e nunca falou. Não é? Aí foi preciso a pessoa morrer. Quando a pessoa morre, que a pessoa vai dizer no caixão, a pessoa está morta, não está nem ouvindo. Não é? Às vezes a gente nunca deu uma flor a ninguém, mas quando a pessoa morre, a gente compra um ramo de flores, uma coroa de flores e bota lá no túmulo. Mas na vida dela, enquanto a pessoa estava viva, a gente não deu uma flor à pessoa. Não é? Sabe por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente só valoriza quando perde. A gente só dá valor às coisas quando a gente perde. Mas Jesus quer que a gente aprenda a valorizar enquanto a gente tem. Não é? Como nós já dissemos, graças a Deus, em 3 destas histórias, as perdas foram recuperadas. Só na 4ª história é que a perda não é recuperada. Não é? Mas nas outras 3 deu para recuperar, mas às vezes não dá. Às vezes a gente perde e perde de vez. E não volta mais. Então a gente tem que ter muito cuidado com a forma como lidamos isso, né? Então as perdas, elas nos ajudam, por um lado, a botar ordem na casa. E por outro, a valorizar. Dar valor àquilo que a gente... Pode ser pequeno, pode ser uma coisa de pouco valor, mas a gente valoriza. Rapaz, eu precisava daquilo agora, né? Era-me útil se eu encontrasse aquilo agora. Mas foi preciso a gente perder. Então, algumas lições que a gente pode tirar aqui com essa mulher. A primeira delas é por que essa mulher perdeu a dracma dentro da sua própria casa. O motivo é porque a casa estava bagunçada e estava suja. Né? Nós falamos, o relaxo. Ela vivia sozinha, não tinha que se preocupar com muita coisa. Né? A Bíblia diz que ela nem ligava a luz, talvez para economizar. Né? Não precisava ligar a luz. Não é? Mas na hora que ela perdeu a moeda, qual foi a primeira coisa que ela fez? Foi ligar a luz. Ela vivia na casa às escuras. E como ela vivia na casa às escuras, ela não via a sujeira. Ela não via a desarrumação. A primeira coisa que ela fez foi ligar a luz. A segunda foi pôr uma vassoura. Porque devia estar tão suja aquela casa, né, de tanto tempo que não era limpo, que a moeda se perdeu no meio daquela poeira
E ela foi que varrer a casa, ela teve que limpar a casa. Não dava para encontrar aquela moeda de outro jeito, a casa estava bagunçada. A bagunça faz-nos perder a ordem das coisas. E nós não conseguimos nos arrumar. É quando deixamos para amanhã botar em ordem as coisas. Uma das coisas que as pessoas que vivem só fazem é isso. Amanhã eu resolvo. Deixa para depois. Depois eu faço. Não tenho que fazer agora. Por que eu vou fazer agora? Eu posso fazer depois. Não sou obrigado a fazer agora. Não tenho que prestar contas a ninguém. Não é? E essa coisa de não prestar contas a ninguém faz-nos muito mal. Porque a gente não sabe se controlar direito. A prestação de contas, ela nos ajuda a ter melhor autocontrole sobre a nossa vida. Então não é bom essa coisa da gente... É por isso que a Bíblia diz que Deus disse que não é bom que o homem viva só. Não é? Não é bom que o homem viva só. Foi Deus que disse. O nosso Criador é que chegou à conclusão que não era bom para nós viver só. Por quê? Porque a gente se desarruma. A gente se bagunça no meio da nossa vida. E a gente vai se perdendo. A gente perde-se no meio, dentro da nossa própria casa. A gente perde-se dentro da nossa própria vida. Então, em primeiro lugar, essa mulher perdeu a moeda porque a casa estava suja, estava desarrumada, estava bagunçada. Mas, ao mesmo tempo, a sua perda, ela deu-lhe a oportunidade de arrumar a casa. Foi justamente a perda que salvou ela. Porque com a perda, ela teve a oportunidade de arrumar a sua casa. A prioridade para ela passou a ser arrumar a casa. Arrumar a casa não era uma prioridade, mas passou a ser. Né? Quando a gente perde alguma coisa na nossa vida, arrumar as coisas passa a ser prioridade. Mas a gente às vezes precisa perder para conseguir arrumar a nossa vida. Para depois de ter a casa arrumada, então a gente encontrar a nossa perda. Quando nós perdemos alguma coisa na nossa vida, nossa prioridade é encontrar o perdido. Aquilo que a gente perdeu, né? Mas a prioridade de Deus é arrumar a nossa casa. Deus usa a nossa perda para nos levar a arrumar a nossa casa, para nos levar a arrumar a nossa vida. Então, meus queridos, a primeira lição que a gente tem que aprender é essa. Há bagunça na nossa vida. Há coisas que estão desarrumadas na nossa vida. Vamos botar ordem. Se ainda não perdeu, não fique esperando que perca. Bote ordem nas coisas da sua vida. Na sua família, no seu lar, no seu trabalho, nos seus horários. Bote ordem. Não fique à espera que perda. Porque na hora que perder, você vai ter que fazer mesmo. Vai ser pior. Priorize botar ordem na sua vida. Em segundo lugar, a primeira coisa que esta mulher precisou fazer foi ligar a luz. Havia trevas na vida daquela mulher. Havia uma escuridão na vida daquela mulher. E quando a gente está no meio de uma escuridão, a gente encontra alguma coisa? A gente não encontra nada. Não é? Como é que ela conseguia viver no meio daquela escuridão? É que não dá para entender. Não é? A gente entra em casa, qual é a primeira coisa que a gente faz? Se for à noite? É acender a luz. Não é? Ele não consegue viver no meio da escuridão. Essa mulher conseguia. Estranhamente, ela conseguia. Não é? Se ela acendeu a luz, é porque não era de dia. Não é? Se a perda dela, se a busca dela tivesse acontecido durante o dia, ela abria as janelas, abria a porta e entrava a luz natural. Não é? Mas ela precisou ligar a luz, é porque era noite. A perda dela aconteceu durante a noite. Ou a busca dela aconteceu durante a noite. A perda dela foi antes, mas a busca dela aconteceu durante a noite. Mas ela estava às escuras. Ela só ligou a luz porque ela quis encontrar a moeda. Se não fosse a moeda, ela ia continuar com a luz apagada. Dá para entender um negócio desse? Não é? Você conhece alguém que vive assim? Eu conheço. Eu conheço gente que não liga a luz dentro de casa. Não é? Pode ser quase patológico. É estranho. Como é que a pessoa vive às escuras? Mas tem gente que vive às escuras, sabia? Se acostuma à escuridão. E na hora que ela acende a luz, ela até se estremece, o brilho. Os olhos já não estão acostumados a ter esse brilho. Essa mulher precisou ligar a luz. Sabe o que é que acontece às vezes quando a gente perde as coisas? Quando a gente perde uma coisa, a gente não sabe imediatamente que perdeu. A gente às vezes pensa que tem,
mas já não tem. Sabia? Às vezes você pode estar convencido que está tudo bem lá em casa. Está tudo bem na sua vida. E você já perdeu fazer tempo. Mas você acha que ainda tem. Aquela mulher só deu conta que faltava uma das dracmas, sabe quando? Quando ela foi contar as dracmas. Mas ela não perdeu a moeda na hora que ela foi contar. Ela já tinha perdido. Nós não sabemos há quanto tempo ela tinha perdido aquela dracma. Mas sabemos que há um período de tempo em que ela perdeu a dracma. E há um período de tempo entre a perda da dracma e o momento em que ela contou as moedas. E durante esse tempo, sabe o que é que aconteceu? Ela pensava que tinha. Mas ela não tinha. E esse período de tempo acontece na minha vida e na vossa, sabia? Às vezes a gente julga que tem coisas. Às vezes a gente julga que tem marido e já não tem. Às vezes a gente julga que tem esposa e já não tem. Às vezes a gente julga que tem alguma coisa importante, valiosa na nossa vida e a gente já não tem. Porque a gente já perdeu. Mas a gente não sabe perder. Às vezes é preciso contar as moedas, sabia? E voltar a contar as moedas para ver se ainda temos tudo. Essa mulher precisou ir contar as moedas. Viver num ambiente escuro ou iluminado, a escolha é nossa. É difícil acender a luz? Não é difícil, não é? A gente pode escolher fazer o culto às escuras. Vamos fazer o culto às escuras hoje, não é? Mas a gente também pode escolher acender a luz. A escolha é minha, a escolha é vossa. Nós é que escolhemos se queremos ter luz na nossa vida ou não. De que luz é que nós estamos falando? Não estamos falando exatamente dessa luz física que nos ilumina. Nós estamos a falar da palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho? Procurei na sua Bíblia, lá no Salmo 119, versículo 105, que é o maior capítulo da Bíblia, é o capítulo 119 do livro dos Salmos. O maior capítulo da Bíblia é esse. Tem montes de versículos, 100 e tantos versículos. Não acaba mais. Pois no versículo 105 diz isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Às vezes, sabe o que é que a gente precisa? A gente precisa começar a ler a Bíblia. A gente precisa acender a luz. Sabe por que é que você julga que tem e já perdeu? Porque você está em trevas. A luz de Deus não está a iluminar a sua vida. Mas quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, tem gente que não consegue ler muito bem. Sabe o que é que você pode fazer? Existe um Novo Testamento em áudio. Eu tenho em MP3, eu lhe dou. Provérbios, Salmos, Isaías, montes de coisas. Você entra no YouTube, tem montes de coisas em áudio. Conhecem aquele locutor radiofónico chamado Cid Moreira? Tem muita coisa narrada por ele. Maravilhoso, um vozeirão. Fica ouvindo. Baixe Provérbios no seu computador, fica ouvindo. Bote no celular, fica ouvindo. É interessante ao ouvir o livro do Provérbios, você vai ver quanto a luz ilumina sobre a nossa vida. Porque o livro de Provérbios é um livro de conselhos. De bons conselhos. Não é? Conselhos de um pai para um filho. É um livro de bons conselhos. Você começa a ouvir e você começa a se sentir confrontado. Denunciado. Sabe o que é que isso quer dizer? Quando a Bíblia começa a lhe apontar os seus erros, sabe o que é que está acontecendo? Está acendendo a luz. Quando a Bíblia me confronta, isso quer dizer que a luz está acendendo, está ligando. E quando a luz liga, o que é que acontece? Eu começo a ver a sujeira. Começo a ver os podres que há na minha vida, a desarrumação que há na minha vida, a desordem que há na minha vida. Não é? Houve um tempo aí atrás que eu comecei a deitar-me muito tarde e a acordar muito tarde. Cada vez eu me deitava mais tarde, cada vez eu me levantava mais tarde. Não é? Um dia comecei a ter o livro de Provérbios para ouvir. E um dos momentos o cara diz assim: levanta-te, ó preguiçoso. Isso aí, pá. É para mim. Eu estava me deitando cada vez mais tarde e me levantando cada vez mais tarde. Por que tu ficas na cama, preguiçoso? Fala assim lá no livro de Provérbios. Né? Você Moreira lá com aquele vozeirão dele a falar esse negócio. E tu que se vira para o lado e diz: vou dormir só mais um pouquinho. Preguiçoso, levanta-te.
Isso aí, pai, é para mim. A luz se acendeu. Né? Eu pensava que estava tudo bem. Não tinha problema. Porque eu deitava tarde, mas acordava tarde, mas também deitava tarde. O meu dia estava puxado na frente. Né? Mas estava desarrumado. Estava em desordem. Porquê? Porque faltava luz. A luz que vai iluminar a minha vida e a sua é a luz da palavra de Deus. Você precisa acender, ligar a luz da palavra. Lendo a Bíblia ou escutando. Deixando que Deus fale com a sua vida. Deixando que Deus lhe denuncie, que Deus lhe acuse. Que Deus lhe confronte, que mostre o que é que está errado, o que é que está desarrumado. Porque é só assim que a gente vai conseguir ajeitar a nossa vida, não é? Tem outro jeito? Não tem. Sabe por que muitas vezes a gente não lê a Bíblia? Porque a gente tem medo de ser denunciado. A gente não quer ser acusado. As pessoas não ligam à luz porque é para não ver a sujeira. Eu não sei qual era o motivo que fazia aquela mulher viver às escuras. Eu sei que durante um tempo ela viveu às escuras. Ela só acendeu a luz quando precisou procurar a moeda. Quando sentiu a perda. Aí é que ela foi correr a acender a luz. Mas durante um tempo ela viveu às escuras. Por quê? Não sei. Mas talvez fosse porque ela não quisesse ver a sujeira. Porque na hora que ela acendesse a luz, ela ia ver a casa tão suja que ela ia ter que arrumar. Mas se ela não visse, ela não tinha que arrumar. Então estava tudo bem, deixa estar a luz apagada. Às vezes a gente não quer ser confrontado. A gente não quer que Deus nos acuse. A gente não aceita ser denunciado. E a Bíblia, ela nos denuncia. Se a gente está fazendo alguma coisa errada, não é? Às vezes acontece assim, a gente está pregando e a gente não conhece a vida das pessoas. Eu não sei a vida da irmã. Não é? Mas eu posso estar aqui a falar alguma coisa que fala diretamente em algo que está na vida dela. Não é? E a irmã pensa assim, rapaz, a França foi contar a minha vida para ele. Não é? Já me aconteceu várias vezes isso. Pessoas viram e dizem assim, rapaz, foram-te contar a vida. Não sei de nada não. Ninguém me contou nada. O Espírito Santo vai direcionando a gente conforme ele quer falar ao povo. Eu não tenho que saber a vida das pessoas, nem os problemas das pessoas. Eu só tenho que falar a palavra de Deus. Você que tem que saber os seus problemas. E receber a palavra. Né? Ninguém me contou nada sobre a vida de ninguém. Eu não sei nada da vida de ninguém. Mas Deus sabe. E você sabe. Mas o mais importante é você saber. E quando Deus fala a sua vida, não é porque alguém me contou, é porque Deus está falando da sua vida. A luz está se acendendo. Está lhe denunciando, mas é porque a luz está se acendendo. Então é preciso ligar a luz da palavra de Deus sobre a nossa vida. Isso é uma escolha nossa. Né? Escolher ligar a luz ou não é uma escolha nossa. Bem facinho. Custa muito abrir a Bíblia e ler um capítulo? Não custa nada. Custa tanto como ligar um interruptor. É ou não é? E por que a gente não faz? Porque é uma escolha nossa. Então se você quer viver nas trevas, é uma escolha sua. Se você quer viver na luz, é uma escolha sua. É uma escolha nossa, foi uma escolha daquela mulher. Durante um tempo ela quis viver às escuras. Quando ela sentiu a perda, ela escolheu ligar a luz. Foi a escolha dela. Aí Deus usa as nossas perdas para nos forçar a acender a luz. Não é? O que forçou aquela mulher a acender a luz foi a perda dela. A voltar para a palavra. A nossa prioridade é recuperar a nossa perda. A prioridade de Deus é acender a luz. Está vendo como é que a coisa funciona? Deus usa a nossa perda para nos obrigar a acender a luz. A voltar para a palavra, a voltar a ler a Bíblia, a voltar a escutar a Bíblia. Botar a Bíblia num pendrive, bota no sonzinho do carro e fica escutando. Né? Ou no celular e fica ouvindo. A sujeira, ela entra na nossa casa, às vezes ela vem trazida pelo vento, né? Não acontece? O vento traz a sujeira. Né? Casas que têm portas com grade, principalmente. O que é que acontece? O vento traz a sujeira para dentro de casa. Mas às vezes somos nós que trazemos a sujeira para dentro de casa. É ou não é? Às vezes nós é que trazemos a sujeira para dentro da nossa casa. Né? Com as coisas que nós vemos, com as coisas que nós ouvimos, com o tipo de música que escutamos, com o tipo de vídeos que nós assistimos, com a forma como nós usamos a nossa internet, né? A gente permite que muita sujeira entre na nossa casa. E ela entra.
na nossa casa, e vai poluindo a nossa vida, e vai poluindo o nosso coração. E nós vamos perdendo coisas, sem perceber, até que um dia uma catástrofe acontece, né? Uma pessoa que nós amamos vai embora. E nós não sabemos porquê. Porque nós vamos permitindo que sujeira entrasse dentro da nossa casa. E a casa ficou suja. Às vezes somos nós que trazemos. Outra lição interessante é que a luz, quando aquela mulher acendeu a luz, ela mostrou duas coisas. A primeira foi a sujeira, né? Essa é a má notícia. Ela acendeu a luz e teve uma má notícia. A casa estava suja. Mas a luz, quando ela acendeu a luz, ela também teve uma boa notícia. Sabe qual foi? Existia uma vassoura, né? Porque ela só viu a vassoura quando ela acendeu a luz, né? Vai que ela não sabia nem onde é que estava já a vassoura. Há tanto tempo que ela não limpava aquela casa, que ela já não sabia nem onde é que ela tinha pousado a vassoura, né? Mas quando ela ligou a luz, ela viu a sujeira, mas também viu a ferramenta para limpar a sujeira, né? Deus faz isso na minha vida e na sua. Quando a gente liga a luz da palavra, Deus denuncia o nosso pecado, denuncia a nossa sujeira, mas Ele também nos dá ferramentas para a gente limpar a sujeira, para a gente se corrigir, para a gente melhorar, para a gente limpar a nossa vida. Ninguém limpou a casa daquela mulher. Ela limpou a casa dela sozinha. As amigas e as vizinhas, elas apareceram quando? Quando a casa já estava limpa. Na hora de limpar, você manda chamar alguém e ver se alguém aparece. O povo aparece é para comer. Quando você quiser festejar, pode chamar que o povo vai. Mas na hora de trabalhar, ver se alguém vai. Vai nada. Agora, essa mulher, ela teve que arrumar a casa dela sozinha. Precisou ser ela mesma. Tem coisa na minha vida, tem coisa na sua vida, só você e eu é que podemos arrumar. Não dá para vir outra pessoa de fora corrigir, ajeitar a nossa vida, que ela não vai ajeitar. Temos que ser nós. Né? Deus denuncia a nossa sujeira. Deus não é fofoqueiro. Deus não fala do meu problema para você, não fala do seu problema para ele, não fala do seu problema para ela. Deus não faz isso, não. Ele não é fofoqueiro. Ele não fala nada a falar da vida de uns para os outros. Né? Deus fala do meu problema para mim. Deus fala do seu problema para você. Então só você vai saber qual é o seu problema. Só você vai saber o que é que precisa arrumar. E só você vai ter condições de arrumar. Agora, Deus dá a vassoura também. Deus mostra o problema, mas também dá uma vassoura para a gente arrumar a nossa vida. Então a nossa casa, ela pode ser o nosso coração. E ninguém limpa o meu coração da minha sujeira, tem que ser eu. Ao longo dos anos a gente vai acumulando muita poeira dentro do nosso coração, né? Às vezes ressentimentos, mágoas, raivas, né? Coisas que aconteceram há 20 anos atrás. E a gente ainda fala como se tivesse sido ontem. Alguém nos machucou há 20 anos atrás. E quando a gente fala desse problema, a gente fala como se a pessoa tivesse nos ferido ontem. A gente fica carregando essas raivas, essas mágoas, esses rancores. Para quê? Limpe isso da sua vida. Para que a gente anda a acumular sujeira dentro do nosso coração? A gente não consegue amar ninguém. A gente não consegue acreditar em ninguém. A gente desconfia de todo mundo. Todo mundo é ladrão. Todo mundo está errado. Todo mundo tem uma vida errada. Porque a gente não acredita em mais ninguém. Porque o nosso coração está tão sujo, está tão poluído, cheio de poeira, né? Que a gente foi acumulando ao longo dos anos, que a gente não consegue mais acreditar em ninguém. Mas Deus pode limpar o nosso coração. Com a ajuda do Espírito Santo, com a palavra de Deus, Ele pode limpar a nossa vida. Então deixe Deus limpar a sua vida. E você vai encontrar o quanto de coisa perdida você tinha. Às vezes a gente perde coisas que a gente nem lembra, nem dá conta que perdeu, sabia? Sabe que a gente às vezes perde coisas que a gente não dá conta que perde? E um dia você resolve procurar outra coisa que não tem nada a ver, né? E acha, rapaz, está aqui, ó. Eu nem lembrava mais disso. Não acontece com você? Você perdeu a coisa na sua própria mente, no seu próprio coração. Você não perdeu só fisicamente, não. Você perdeu até na sua própria memória. Você já viu isso acontecer com as pessoas? Lembra que o assunto central aqui de todas estas histórias é o valor da vida humana? Então o prejuízo que há quando a gente esquece gente. Quando a gente perde pessoas. E a gente às vezes perde pessoas, não só o contato da pessoa, mas a gente perde até a memória delas.
A gente não lembra mais da pessoa. E um dia alguém fala para você, pá, lembra-se do fulano? Sério mesmo, pá, o tempo que a gente não lembrava dessa pessoa. A gente perdeu ela dentro da nossa própria memória, dentro do nosso próprio coração. E quando é só um conhecido de faculdade ou do trabalho, que a gente conheceu há 20 anos atrás e não viu mais, mas quando é um familiar, não é? Você não lembra nem mais desse familiar, alguém lhe fala, isso é verdade, como é que ele está? Eu nunca mais lembrei dele, nunca mais pensei nele. A gente perde as pessoas dentro da gente. Tem muita coisa que a gente está perdendo, a gente está perdendo dentro da gente. As coisas mais importantes não são perdidas no chão da casa, não. Nem dentro das gavetas. São perdidas dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E a gente está perdendo muita coisa. Em terceiro lugar, por que a gente perde coisas dentro da nossa casa? Nós já mencionámos alguns motivos. Falta de luz, desordem, sujeira. Mas também a acomodação. A gente perde coisas porque a gente se acomoda. Falta de diligência para manter a nossa vida arrumada. Né? Sabe aquela coisa que a gente diz assim, amanhã eu resolvo isso. Depois eu vejo isso. Né? Tem pessoas que o nome delas é depois eu vejo. Tudo na vida delas, depois ela vê. Nada é para fazer agora. Depois ela vê. Quando a gente diz que depois eu vejo, 90% dos casos a gente não vê. Porque a gente não lembra, porque a gente não prioriza. Sabe por que você diz amanhã eu vejo? Porque não é importante para você. O que é importante você faz agora. Você não deixa para fazer amanhã. Você faz agora. Agora, como a gente não prioriza, não valoriza, a gente diz amanhã eu vejo. Isso gera uma acomodação. E você vai acumulando esses amanhã eu faço, de tal maneira que a sua vida vira uma bagunça. Uma desordem, uma desarrumação. Aí Deus permite essas perdas para nos ajudar a arrumar a vida. Nenhuma das ações individuais dessa mulher, sozinha, resolveu o problema dela. Quando ela ligou a luz, ela encontrou a moeda? Só ligar a luz não resolveu o problema. Se ela não tivesse ligado a luz, mas varresse a casa, ela encontrava a moeda? Varrer a casa sozinho também não arrumava o problema. Se ela só tivesse arrumado os móveis que estavam fora do lugar, sem ligar a luz e sem varrer, ela encontrava a moeda? Nenhuma das ações individuais ajudou essa mulher. Foi o conjunto da obra. Então, às vezes, não chega a fazer uma coisa. A gente tem que fazer várias coisas. A gente tem que ler a palavra, deixar Deus nos acusar, mas ao mesmo tempo começar a botar fora a sujeira que não presta. Entende? Sabe aquele videozinho assim picante que aparece na internet? Que a gente às vezes fica curioso para ver, né? A palavra, o que é que ela nos diz? Quando você liga a luz diz assim, está errado. Né? Mas não chega você ligar a luz. A seguir você tem que varrer a sujeira. Né? Vai lá no botãozinho, tem um xizinho assim no canto da tela, mas você depois tem que agir. Né? Se ela está lhe incomodando em relação a alguma coisa que está errada, então faça em conformidade, proceda direito, faça o conjunto da obra. As amigas apareceram quando? Depois que a moeda foi encontrada. Não confunda amigos com vizinhos. Interessante que essa mulher ela sabia fazer a diferença. Ela tinha amigas e vizinhas. Né? Às vezes hoje vivemos num fenômeno, né? Parece que todo mundo é amigo. Então depois que apareceu esse tal do Facebook, né? Que tem os amigos do Facebook, né? A gente tem 300 mil amigos agora. Né? Pensa numa amizade boa que a gente tem agora. Eu não conheço ninguém. Né? Alguns são amigos do amigo do amigo que você não sabe nem quem é a pessoa. Mas é amigo. Amigo do Facebook não é amigo coisa nenhuma. Amigo é aquele que você está com um problema e você vai lá desabafar e ele lhe ouve. Isso é amigo. Amigo é que você está precisando de ajuda e ele lhe ajuda. Isso é amigo. Essa mulher tinha amigas e vizinhas. Ela sabia a diferença. Havia vizinhas que não eram amigas dela. Mas ela era cordial com elas. Ela também as convidou. Mas elas não eram amigas. Mas tinha amigas. Né? Então vamos... Está vendo um ponto só... Uma ilustração. Jesus dá logo um exemplo de uma coisa para botar ordem na casa. Né? Quem são os seus amigos? E quem são os seus vizinhos? Conhecidos? Você sabe fazer a diferença? Pois faça uma lista aí.
Quando chegar em casa, pegue um papel e uma caneta e faça uma lista. Quem são os seus amigos? Amigo meu, você considera amigo. Talvez você vá ficar surpreso de tão poucos nomes que você vai conseguir colocar nessa lista. Porque amigos não são muitos, não. Conhecidos a gente tem muitos. Vizinhos a gente tem muitos. Amigos do Facebook, então é 300. Agora, amigo mesmo, amigos a gente não tem muitos, não. E quando a gente... Se você, sabe o que é isso? Isso é contar as moedas. Isso é parar para contar as moedas. Quando você for contar as moedas, você vai ver se calhar com uma palma da mão, os dedos da palma de uma mão chegam para contar os seus amigos. Talvez você vai se assustar. Mas é um momento para você pensar assim, o que é que eu estou fazendo com os meus amigos? Por que é que eu só tenho 5 amigos? Ou 4 amigos? O que é que eu estou fazendo com eles? Onde é que estavam os seus amigos há 10 anos atrás? Você perdeu o contato com eles, você não os valorizou. Pois valorize, vá atrás, corra atrás deles, ligue para eles, procure-os de novo. Amigo é coisa preciosa. E Deus usou as perdas desta mulher para ajudar a corrigir erros acumulados ao longo de anos. Deus muitas vezes permite, sabe que nós somos muito ruins de aprender. Às vezes Deus permite que a gente perca coisas importantes na nossa vida para nos ensinar. Porque não tem outro jeito da gente aprender. Sabia? Só perdendo. Só perdendo é que a gente vai aprender. E às vezes Deus diz assim, pois está certo, só tem esse jeito, vai ser desse jeito mesmo. Pronto, em quarto lugar para terminarmos. As coisas a gente não perde de repente. Essa mulher, ela não perdeu aquela moeda no momento que ela foi contar as moedas. Ela já tinha perdido faz muito tempo. Não se perde um casamento de repente. Não se perde um filho de repente. Na próxima semana a gente falaremos sobre a perda de um filho. O homem que perdeu um filho. Né? Não se perde um filho de repente. Os relacionamentos não se desgastam de repente. É um processo lento. Né? E a gente já está perdendo. E a gente não está vendo que está perdendo. A gente está tão às escuras, com a luz apagada, que a gente está perdendo e não está vendo que está perdendo. E a gente vai perdendo aos poucos. Até que um dia a gente resolve contar as moedas. E quando a gente vai contar as moedas, o que é que a gente vê? Que já perdeu. Só que você não perdeu naquele momento. Você perdeu faz tempo. Há muito tempo que você perdeu. Só que você não sabia. E assim também somos nós. Perdemos coisas e não damos conta que perdemos. Já não temos, não está mais connosco, mas nós ainda pensamos como se ainda tivéssemos. Precisamos contar as moedas da nossa vida para ver quantas é que estão faltando. Quando a gente para contar as moedas, é que a gente vê quantas é que estão faltando. Nosso maior problema não são as coisas que nós perdemos. É o que nós perdemos em nós mesmos. Perder uma moeda é coisa pouca. Agora, quando a gente perde a alma, quando a gente perde o amor, quando a gente perde o sorriso, a capacidade de rir, a capacidade de ser amigo, a capacidade de ter princípios e valores, o certo é certo, o errado é errado, não importa quem é que está fazendo. Tem gente que o certo e o errado depende de quem faz, né? Se for nosso amigo, a gente tem coberta. Se for nosso inimigo, a gente acusa. Isso é falta de valores, perda dos princípios e dos valores. Essas coisas não se perdem de um momento ao outro, essas coisas perdem-se com o tempo. O foco dessas parábolas é ensinar o valor da alma, o valor da vida, o nosso valor, o valor da nossa família, o valor dos nossos amigos, o valor da nossa igreja, o valor das pessoas que Deus tem colocado à nossa volta. Para a gente se valorizar e para a gente valorizar as pessoas. Era justamente aquilo que aqueles religiosos não faziam, né? Que acusavam Jesus de se juntar com gente de pouco valor. Né? E Jesus tenta mostrar que todo mundo tem um valor. E a gente precisa aprender isso. Em conclusão, esta mulher ela tinha a convicção de que perdeu a sua dracma e onde a perdeu. Uma coisa interessante, ela sabia que tinha perdido e sabia onde é que perdeu. É muito importante isso aqui.
Às vezes a gente não sabe nem que perdeu, nem sabe onde é que perdeu. Nem quando é que perdeu. Você olha para trás e pergunta, quando é que você perdeu? Não sei. Ela sabia. Ela sabia exatamente o que é que ela tinha perdido. Foi uma dracma. Não foram duas, foi só uma. E sabia que tinha sido dentro de casa dela. Não foi na rua. Ela sabia onde é que ela tinha perdido. Isso ajudou muito na busca dela. Então a primeira coisa que a gente precisa saber, quando a gente quer procurar algo, é pensar bem o que é que a gente perdeu e onde. Isso vai nos ajudar muito. Olhar para trás assim, olha, começou lá atrás. Lembra aquele momento? Lembra aquele episódio da nossa vida? Começou ali. Se você identifica com clareza o momento onde começou a perder as coisas, é um bom começo. Você já está com meio caminho andado para poder recuperar. Depois começa a varrer a casa desde lá atrás. Do ponto onde você perdeu. Começa a arrumar a sua vida. E você vai reconquistar. Muita coisa dá para reconquistar. Interessante, desses 4 exemplos, só um é que se perdeu. Os outros conseguiram recuperar tudo. Dá para reconquistar. Então a gente tem que ter essa convicção. Essa mulher, ela se convenceu do que perdeu e onde. E se esforçou para recuperar a sua perda. Nada se conquista sem esforço. Nada se conquista sem esforço. Nada se recupera. Conquistar exige esforço. Recuperar exige o triplo do esforço. É muito mais difícil recuperar uma perda do que conquistar pela primeira vez. Mas dá para conquistar. Com esforço, mas dá para conquistar. Acenda a luz, varra a casa. Não desista. Não desista. Não desista. Se aquele pastor tivesse desistido da sua ovelha, na metade do caminho ele tinha conseguido recuperar ela. Se essa mulher tivesse desistido da sua moeda na metade da casa, ela tinha recuperado ela. Sabe por que a gente perde tanta coisa na nossa vida? Porque a gente desiste fácil demais. A gente desiste fácil demais. Não desista. Se importe com a sua perda. Sabe por que esta mulher recuperou? Porque ela se importou. Ela se recusou a perder. Sabe por que a gente perde coisa muitas vezes? Porque a gente perde fácil demais. A gente aceita a derrota com muita facilidade. É muito fácil para a gente perder. A gente desiste da derrota, aceita a derrota com a maior facilidade desse mundo. Não aceita a derrota. Você é um vencedor. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedor. Não é só vencedor, não. É mais do que vencedor. Como é que a gente é tão fracassado? Porque a gente aceita a derrota com toda a facilidade. Pois não aceita a derrota. Não aceita, se recusa a perder. E aprenda a valorizar. Valorize o que Deus lhe deu. É pouco, é só uma dracma, mas valorize. É só uma ovelha, valorize. É só um casamento, valorize. É só um marido, é só uma esposa. É só um filho, valorize. É só um pequeno negócio, valorize. E se recusa a perder. Não desista. E vai dar certo. Se a gente fosse ver a história dos grandes vencedores desse mundo em termos materiais, não é? Todos eles passaram por momentos de profundas derrotas. E a diferença entre eles e os que perderam foi porque eles se recusaram a desistir. Não aceitaram a derrota. Vai ver a história do Bill Gates. O maior homem, agora saiu lá na Forbes, o homem mais rico do mundo. Quantas cabeçadas esse homem não deu na parede? Quantas vezes ele não caiu? Mas ele se recusou a perder. Ele não aceitou a derrota, ele não desistiu. Que Deus trabalhe na minha vida, na vossa vida, e que Deus nos abençoe. Amém?